Novas taxas aduaneiras dos Estados Unidos entram em vigor mal o anúncio seja feito esta noite, diz a Casa Branca. Corpo de quarto soldado norte-americano desaparecido é recuperado, colocando fim a uma semana de buscas intensas na Lituânia. Rússia continua a atacar a Ucrânia com drones. Uma pessoa foi morta em Zaporíjia, há 8 feridos em Kharkiv. Ministro da Defesa de Israel anuncia a expansão da ofensiva militar terrestre na faixa de Gaza. Tribunal de Recurso em Paris promete emitir decisão sobre o processo que envolve Marine Le Pen até ao verão de 2026. A Casa Branca confirmou que as novas taxas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump entrarão em vigor imediatamente após o anúncio, na noite desta quarta-feira. Enquanto a Europa aguarda que se esclareça o que estas tarifas irão afetar, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer disse que uma guerra comercial não é do interesse de ninguém. Mr. Speaker, we've been preparing for all eventualities ahead of the confirmation of US tariffs later today. Let me be clear with the House. A trade war is in nobody's interest. And the country deserves, and we will take, a calm, pragmatic approach. De acordo com a maioria dos economistas, a arriscada ação de Trump ameaça mergulhar a economia numa recessão e prejudicar alianças de décadas. Trump anunciou recentemente direitos aduaneiros de 25% sobre importações de automóveis e taxas contra a China, o Canadá e o México, ao mesmo tempo que expandiu as tarifas sobre o aço e o alumínio. Foi encontrado na terça-feira o corpo do último soldado norte-americano desaparecido na Lituânia, pondo fim a uma semana de buscas. Em Vilnius, uma manifestação de solidariedade em frente à Embaixada dos Estados Unidos atraiu centenas de pessoas, incluindo políticos, soldados e civis, para prestar homenagem aos militares norte-americanos. Os corpos dos primeiros 3 soldados recuperados foram agora identificados. Dante Taitano, com 21 anos de idade, José Duenis e Edwin Franco, ambos com 25, foram encontrados na segunda-feira, depois de as Forças Armadas e as autoridades norte-americanas, polacas e lituanas terem retirado o veículo blindado onde seguiam de um pântano, num campo de treino na cidade de Pabrad, perto da fronteira com a Bielorrússia. De acordo com um alto responsável militar lituano, o corpo do 4º soldado foi encontrado perto do veículo submerso. A equipa de recuperação enfrentou o desafio de retirar o veículo de 63 toneladas em condições de solo instáveis. Segundo o Exército, os soldados estavam num exercício de treino tático quando foram dados como desaparecidos juntamente com o veículo. O Exército dos Estados Unidos está a investigar a causa do acidente. A Rússia lançou 74 ataques com drones contra a Ucrânia na madrugada de quarta-feira. Uma pessoa foi morta na região de Zaporíjia, onde há registro de 2 feridos. O governador local adianta que, além de drones, as forças russas usaram artilharia. Ao todo, segundo as autoridades de Zaporíjia, houve 459 ataques com diferentes meios em 9 povoações desta região. Em Kharkiv, a ofensiva de Moscovo fez 8 feridos, entre eles 3 crianças. A segunda cidade da Ucrânia foi alvo de 15 ataques com drones, que causaram também danos em casas e instalações industriais. A Força Aérea Ucraniana diz ter abatido 41 drones e acrescenta que 20 drones de engodo desapareceram dos radares. Entretanto, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que a Ucrânia avançou com 2 ataques contra infraestruturas energéticas. Isto apesar de um acordo de cessar-fogo parcial que determinou que o fornecimento de eletricidade fosse poupado a qualquer investida. O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou um plano de expansão das operações militares na faixa de Gaza. O seu objetivo é eliminar a presença do Hamas no território. Katz disse que a ofensiva de Israel iria expandir-se de forma a ocupar as áreas que mais tarde serão adicionadas às chamadas zonas de segurança do Estado de Israel. Embora não tenha especificado que partes de Gaza seriam ocupadas,
Katz anunciou uma evacuação extensiva das zonas de combate por parte dos palestinianos. Há muito que Israel mantém uma zona tampão dentro do enclave, nomeadamente em redor do chamado Corredor de Netzarim. Esta zona expandiu-se consideravelmente desde o início da guerra contra o Hamas em 2023. No entanto, enquanto Israel diz que a zona tampão é necessária para a segurança dos residentes de Gaza, os palestinianos veem esta área como uma apropriação de território. O anúncio de Katz foi feito no momento em que Israel continua a atacar a faixa de Gaza com ofensivas aéreas durante a noite, que, segundo as autoridades, mataram 30 pessoas. As esperanças de Marine Le Pen de se tornar a próxima presidente de França podem ainda estar vivas. Depois de um tribunal de recurso em Paris ter dito que emitirá uma decisão sobre o caso em que foi julgada no verão de 2026. Se o prazo for cumprido, tal significa que a decisão final poderá ser proferida vários meses antes das eleições presidenciais de 2027. Em que circunstâncias poderá então Marine Le Pen candidatar-se à presidência? Il n'y a qu'un seul scénario, c'est celui où elle est innocentée ou celui où sa peine est suffisamment réduite pour que l'inéligibilité ne court pas jusque l'élection présidentielle en 2027. Il y a bien un troisième scénario, c'est celui de la grâce présidentielle. Mais il faut rappeler que le président de la République ne peut gracier que pour une condamnation qui est définitive. Définitive. On ne peut donc exercer ce droit de grâce que si Marine Le Pen a terminé d'épuiser les voies de recours. Enquanto aguarda um segundo julgamento e apesar da sentença, Marine Le Pen mantém o lugar de deputada na Assembleia Nacional. Mas em caso de dissolução não poderá candidatar-se para ser reeleita. Sendo que, segundo alguns especialistas, a condenação de Le Pen por desvio de fundos do Parlamento Europeu continua a ser um problema para o seu partido. Ça déstabilise, ça fragilise le leadership, l'organisation, la ligne idéologique. Il y a beaucoup de choses qui sont déstabilisées. D'abord, c'est cela. Maintenant, il peut y avoir résilience, évidemment, et puis il peut y avoir peut-être cette seconde solution que serait Bardella. L'état de droit, là, c'est la négation de l'état de droit. O plano B poderá passar por Jordan Bardella, líder do Rassemblement National e protegido de Le Pen, que poderá substituí-la na corrida às eleições de 2027. Mas com apenas 29 anos poderá ser considerado relativamente inexperiente, tendo apenas sido deputado no Parlamento Europeu. E enquanto espera que os tribunais se pronunciem novamente sobre o caso, o partido já lançou um contra-ataque, já que desde a condenação de Le Pen, na segunda-feira, afirma contar com mais 10 mil membros e ter conseguido 300 mil assinaturas na petição de apoio que apresentou. Cada vez mais famílias em Espanha querem ter um bunker. A procura aumentou 200% desde o início da guerra na Ucrânia, uma tendência que também se verifica em toda a Europa. A Euronews visitou um de alta segurança, tem até um chuveiro anti-radiação nuclear. Por detrás das paredes espessas e portas blindadas, existe um espaço seguro para os tempos de guerra. É como, para que nos hagamos a ideia, é um apartamento, pero com muito nível de segurança. Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Muitas pessoas têm frequentado cursos para aprender a agir em caso de guerra. O tenente-coronel Manolo Câmara, por sua vez, dá formação a civis que querem melhorar as suas capacidades. Viaja por toda a Espanha para dar cursos e palestras, levando sempre consigo o seu livro de sobrevivência. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoio, digamos, sanitário, tienes que resolverlo tú, não? A União Europeia exortou os cidadãos a terem sempre uma mochila de sobrevivência, mas não basta tê-la, é também preciso saber como utilizá-la corretamente. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um bunker, pelo que algumas criam pequenos espaços seguros em casa e armazenam mantimentos. Nestes casos é fundamental ter reservas de água e de alimentos não perecíveis.
Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente y de Rusia también lo mismo y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking. También los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews. O ator Val Kilmer morreu aos 65 anos em Los Angeles, vítima de pneumonia. A filha Mercedes revelou que o pai partiu rodeado da família e dos amigos. Em 2014 foi-lhe diagnosticado um cancro na garganta que exigiu 2 traqueotomias, mas do qual conseguiu recuperar. A carreira de Kilmer estendeu-se por décadas, marcada tanto por triunfos como por desafios. Formado na Juilliard, prestigiada Escola de Artes de Nova York, ganhou fama como Iceman em Top Gun, filme que marcou a década de 1980. Mais tarde, vestiu a capa de super-herói em Batman Forever. No início dos anos 90, interpretou Jim Morrison em The Doors, num papel que o lançou para mais filmes aclamados pela crítica. Brilhou como Doc Holliday em Tombstone e em Hit de Michael Mann ao lado de Al Pacino e Robert De Niro. Nos últimos anos, Kilmer refletiu sobre a vida com gratidão. Em 2021 disse não se arrepender de nada.